Eu não sei o que foi que aconteceu em 2024, se os guardiões dos portões do progressismo woke dormiram no ponto, né, ou se é sinal de que brechas foram encontradas nessa fortaleza dessa cultura progressista que impõe, né, as pautas com as quais os filmes, os livros precisam ser produzidos hoje em dia. Vocês sabem perfeitamente bem de que pautas que eu estou falando. Mas o fato é que no Oscar agora de 2024, acho que falta um dos filmes apenas para eu assistir, quase nenhum tem essas pautas, e o que tem inclusive é crítico a elas, que é o Ficção Americana. E é uma grata surpresa, pode ser só uma grande exceção nessa longa noite progressista que vai sufocando e seja censurando explicitamente, seja criando um estado de coisas em que a autocensura começa a imperar, as pessoas já não dizem mais as coisas, as pessoas já não ousam mais escrever histórias e contar certas coisas de medo disso ou daquilo. Então eu não sei se foi um desleixo mesmo, se foi um descuido e de repente escapou tudo isso, ou se é sinal de que talvez essa longa noite esteja próxima de terminar. Espero que sim. Não por questões de pautas, de progressismo, de conservadorismo, absolutamente nada disso, mas simplesmente pelo bem da própria cultura e pela própria arte, né? Porque é preciso um ambiente de liberdade para que floresça verdadeiramente uma cultura, né? Senão a coisa vira só propaganda e politicagem, né? E pouco importa para que lado vai, é a morte da cultura e da arte no final das contas. Enfim, eu acho que todos os filmes agora estão disponíveis em serviços de streaming, quase tudo está disponível, às vezes você não consegue, tem que alugar o filme, mas pelo menos já está disponível, né? Não precisa ficar esperando chegar no cinema ou necessariamente ir para o cinema. Claro que sempre é melhor assistir no cinema, mas hoje em dia a gente já meio que se acostumou que, né, já não consegue mais visualizar tanta necessidade assim de você ir até uma sala de cinema, salvo para uma outra produção. Oppenheimer, idealmente falando, não é nem na sala de cinema, tem que ser na sala de cinema que o cara lá acha que é a melhor de todos, e você tem que sentar num lugarzinho que ele acha que é o melhor de todos, para você poder ter a experiência tal como ele gostaria que você tivesse. Ou seja, essas maletices, obviamente, duas pessoas devem ter feito isso. Então, o fato é que a gente assiste muito mais em televisão, em telas e streamings, e mesmo assim, embora a experiência não seja completa, ela é suficiente, vamos dizer assim, pelo menos para o propósito que eu tenho aqui neste canal. Acho que todos os filmes realmente estão mesmo disponíveis. Acho que o último que faltava era justamente o filme que eu quero falar aqui hoje, o Vidas Passadas. Eu acho que, se eu não me engano, não sei se foi no Instagram, se foi aqui, se foi dentro do meu projeto Travessia, eu havia falado que eu queria fazer uma oficina de leitura ou um trabalho aqui de formação de imaginário, educação da imaginação, utilizando esse filme, e que estava esperando ele justamente ficar mais acessível para que a gente pudesse trabalhar com esse filme e um conto do James Joyce chamado Os Mortos. Vou falar disso, né? Vou propor para você, vou te convidar a isso. Daqui uns tempos eu faço o vídeo falando sobre Os Mortos e voltando a falar desse filme. Mas antes vamos falar sobre o filme Vidas Passadas aqui. Eu escrevi eu estou contribuindo para a editoria de cultura do jornal A Gazeta do Povo, além da minha coluna semanal. A cada 15 dias sai um texto meu sobre cultura, né? Falei um sobre os Lusíadas e justamente o que vai sair, eu não sei se junto no dia que eu estou, esse vídeo, o texto já vai estar disponível, se não está nos próximos dias. É sobre o Vidas Passadas, e ali no texto eu foco num aspecto do filme, que é assim, se você assistiu, aliás, parênteses, obviamente que eu vou dar spoiler aqui, né? Então se você não assistiu, né, e você tem spoilerfobia, então é melhor você assistir o filme para depois assistir a esse vídeo. Se você é como eu e não se importa com isso, até o contrário, é até bom ver as pessoas falando, porque daí sim é que faz, né, dá gosto de assistir as coisas. Então sinta-se muito à vontade aqui para a gente conversar a respeito deste filme Vidas Passadas. A ideia de Vidas Passadas vem de uma expressão coreana que a certa altura a personagem lá, a principal, a Nora, ela explica para o que vai ser o marido dela, né? Acho que a expressão, a palavra é In-yun, que significa providência ou destino e que vem do budismo. E é basicamente a ideia de vidas passadas, de reencarnações, né? Ou seja, você vai reencarnando e vai reencontrando as mesmas pessoas. A ideia do In-yun é mais ou menos a ideia da alma gêmea, né? Existem pessoas que foram, a providência, né, fez umas para as outras e haverá contatos, encontros entre elas, entre essas vidas. Quando você casa com alguém é porque tem 8.000 camadas de Yin-Yun em vocês dois, e aí então você se torna um casal. Essa é mais ou menos a ideia, né, do filme, do Vida, que vai dar ao título, né, Vidas Passadas. Só que, assim, tem isso no filme, mas não é o mais legal do filme. E nem é o mais importante. E acho até que
que periga você não prestar atenção naquilo que é melhor e mais legal no filme. Porque, independentemente dessa conversa arada, se tem alma gêmea, se não tem, se vida passada, 8.000 camadas, não sei o que, etc e tal, o que faz o destino, de fato, é a escolha que você faz aqui e agora, no presente. Você escolhe uma coisa, você escolhe um rumo, você escolhe um caminho, e por ter escolhido esse, você não escolheu outro. É natural, né? Você vai seguir a tua vida construindo ela de uma determinada maneira. Nessa travessia, vários e se vão ficar para trás. E se eu tivesse escolhido outra coisa? E se eu tivesse feito tal outra, aquilo? E se eu tivesse, sei lá, ficado com aquela pessoa? Ou se eu não tivesse ficado com nenhuma pessoa? E se? Para onde eu iria? Toda essa parte da vida, que poderia ter sido e não foi, ou até que foi, mas não acabou indo, dando sequência, eu acho que o filme é mais sobre isso, no final das contas, né? É mais uma grande meditação sobre olhar para uma vida que você poderia ter tido de fato, mas não teve por qualquer razão que seja, né? E essa vida, de certo modo, retorna com uma força que não consegue fazer com que você simplesmente, não vou prestar atenção, né, talvez talvez apenas. Não. Ela vem com uma força no filme que mostra que, de certo modo, a vida que você gostaria de ter tido era outra. E aí eu acho que o filme se torna bem interessante. A história, né, você vai assistir o Vidas Passadas, pode achar que é uma comédia romântica, né, que no final vai ser frustrada porque o casalzinho ali que deveria ficar junto, as almas gêmeas, não ficam juntos no final. Mas eu acho que o filme acaba sendo mais do que isso. Na prática, assim, por que eles não ficam juntos? Né? Então o filme ele vai, né, de trás para frente, né? Você tem trechos de 12 em 12 anos. Então na infância eles eram meio que, né, sweethearts, como dizem os americanos, aqueles meio que namoradinhos ali, que chegam até a ter um encontrinho deles quando eles têm aqueles 12 anos, são sempre muito próximos. Mas a família da Nora vai emigrar para os Estados Unidos e eles vão perder esse contato, que só vai ser retomado 12 anos depois, porque o rapaz, o Rai, está procurando pela Nora, e a Nora, conversando com a mãe, lembra dele e acaba meio que pesquisando e acaba descobrindo que ele estava procurando, e eles retomam a amizade, a conversa virtualmente falando, e rapidamente aquilo se transforma em algo mais do que uma amizade, mais um amor mesmo, de um pelo outro. O que é legal é assim, no filme, tem uma cena no começo, quando eles estão voltando da escola, em que eles vão juntos, caminhando juntos até uma certa altura. Aí chega uma hora que tem uma bifurcação. É uma cena bem óbvia, vamos dizer assim, simbolicamente falando. Você tem, a Nora vai ter que seguir por uma escadaria que sobe, e ela é toda colorida, é toda mais, né, tem mais vida, vamos dizer assim, enquanto que o Rai vai seguir por um caminho que é um pouco mais plano e inteiramente cinzento. São dois caminhos muito diferentes. Simbolicamente é exatamente o que vai acontecer na vida deles depois. Porque a Nora, quando ela vai para os Estados Unidos, ela vai se aculturar nos Estados Unidos, ela vai começar a tentar uma carreira de escritora, ela quer ser escritora, de escrever peça, ou roteiro, ou livros mesmo, e ela vai seguir essa carreira. Enquanto o Rai fica na cultura coreana, né, ele é um filho único, então ele vai se formar em engenharia, ele vai ter que fazer lá, pegar aprender o mandarim na China, porque é necessário para o trabalho, uma série de aspectos. Ele permanece um coreano do começo até o fim, enquanto a Nora já se tornou mais do que um coreano, ela se absorveu numa outra cultura, sem perder, né, de todo o seu lado coreano. Quando eles se reencontram 12 anos depois, o Rai está no final, acho que da faculdade, e a Nora já está ali trabalhando, né, começando a sua carreira de escritora, e eles têm essa reaproximação. Chega aquele momento que, assim, acho que, né, os relacionamentos de hoje em dia virtuais, à distância, eles têm, assim, uma grande facilidade para construir uma intimidade que, às vezes, física, pessoalmente falando, a gente não consegue ter. Mas virtualmente a defesa que as telas, né, ou as mensagens nos dão permite que você seja, né, você construa uma intimidade que às vezes você não consegue fazer no corpo a corpo, né? E o filme é maravilhoso para mostrar isso. Porque quando eles se encontram pessoalmente, você vê que eles ficam muito desconfortáveis um com o outro. Muita coisa é comunicada nesse filme pelas expressões faciais, pela postura corporal, pelo comportamento deles, mesmo até inclusive no virtual, quando você vê como eles estão sentados conversando um com o outro, o olhar de um para com o outro, né? O filme não acontece naquilo que está sendo dito, mas muito mais naquilo que está sendo expressado ou revelado a partir da presença de cada um, né? E aí, então, acontece o que acontece com todo relacionamento. Você cria uma intimidade em que a distância, que era um obstáculo, de certo modo, suportável até um certo ponto, começa a se tornar intransponível. Não dá mais para seguir com
com essa intimidade, sem que isso se transforme em algo mais. Todo relacionamento é assim, né? Se você começa lá com o crush, ele tem que se transformar em namorado, que tem que se transformar em noivo, que tem que se transformar em marido. Né? E o mesmo caminho para homens e para mulheres. Né? Foi feito para a coisa para avançar, para se estreitar, para se transformar, construir uma vida em comum. Ou então fica pelo meio do caminho. Né? Fica só em amizade, ou ficou só num flerte, ou ficou só num namorico, né? Ou ficou no noivado, que já fica um pouco mais grave, ou então fica num casamento fracassado. O fato é que eles chegam no ponto, né? E a Nora percebe isso claramente, que do jeito que eles já não estavam sendo amigos, eles estavam sendo namorados, eles estavam tendo um relacionamento, ainda não às claras para os dois, né? Tanto que o Rai diz para ela assim, o que é? Não tem problema se você não quer mais falar comigo. O que você acha que a gente é? Namorados? Eu falei assim, meu filho, vocês já são namorados. Vocês só não disseram isso, mas já são. E é justamente por serem que a Nora percebe um problema. Ela tem uma bifurcação na vida dela. Para ficar com o Rai, de duas uma. Ou ela voltava para a Coreia, ou ele vinha para Nova York. E ela não ia para a Coreia. Por quê? Porque ela queria seguir a sua carreira de escritora. Só havia, portanto, uma opção para eles ficarem juntos, que era o Rai ir para Nova York. Acontece que o Rai não vai também para Nova York, porque ele quer ir para a China para aprender mandarim por conta do trabalho dele. Nessa hora, tanto faz se é a Nora ou o Rai que deveria ir até onde o outro estava. O fato é que, se quisessem ficar juntos, um deles teria que fazer esse sacrifício. Em alguma medida, o outro teria de retribuir esse sacrifício em algum outro momento. Mas o fato é que eles não escolhem isso. Eles escolhem outras coisas na vida, perfeitamente legítimas. E a partir desse ponto, principalmente para Nora, o Rai ficou sendo a vida que poderia ter sido e não foi. 12 anos depois, o Rai, eles perdem o contato, ela pede um tempo, né? Ela vai encontrar o sujeito que é um outro escritor, que vai ser o marido dela, com quem ela vai casar e vai estar feliz. E 12 anos depois, o Rai decide ir para Nova York para visitá-la, para conhecer e para visitá-la. E é claro, do ponto de vista dele, da história, embora ele tenha uma namorada, pudesse estar casado, é nítido que no fundo, ele queria, era a Nora e estava indo para lá para ver qual é. De certo modo, ele estava 12 anos atrasado para ver qual é. E aí, é claro, 12 anos depois, ela está casada, ela está feliz, já tinha praticamente, aparentemente resolvida com a relação dela com o Rai, por isso mesmo não viu naquilo nada mais do que um reencontro de amigos e algo assim. E aí é que o filme me parece que se torna grande, porque quando eles se encontram pessoalmente, não precisa muito tempo ali, a presença, a proximidade física do Rai desencava na Nora a vida que poderia ter sido e não foi, mas que ela gostaria de ter vivido. O que é doloroso para Nora ali não é que ela errou, ela não errou, mas o fato é que o desejo dela, o que ela gostaria mesmo de ter vivido, era ter construído uma vida com o Rai. E aquilo ficou guardado dentro dela. Não foi um negócio que ela conseguiu de fato superar, ela conseguiu sufocar. E quem percebia isso sem saber que era isso era o marido dela, o Arthur. O Arthur parece um coadjuvante no filme, mas não é. Numa certa altura, que é quando ele meio que entra de fato em cena, já está quase no final do filme. É impossível você torcer por ele no filme. Você vai torcer pelos dois que a gente está acompanhando desde o começo. E ele diz justamente isso para ela. Falou assim, eu não tenho como competir. Se isso aqui fosse um filme, como de fato é, eu teria de ser o vilão da história, que tirou a mocinha do mocinho. Né? E ele não tem uma história com ela, né, que seria tão significativa, né, como o Rai e a Nora teriam, desde a sua infância, etc. e tal. E ele percebe isso e ele também conta para ela, falou assim, olha, tem uma parte em você que eu não acesso. Você fala, quando você está dormindo, você fala em coreano. Tem ele sabe que tem a ver com a Coreia, tem alguma coisa aí em você que eu ainda não conseguia acessar. Ela não estava plenamente diante dele. Eles ainda não eram uma só carne, vamos dizer assim. E é por isso que ele vai aprender coreano. Ele aprende coreano num esforço para tentar ir até onde a Nora não o deixava entrar, de certo modo nem ela mesma se permitia entrar. E o que era esse lá dentro? Era essa vida que ela poderia ter tido e não teve com o Rai. E quando o Rai vem, essa vida vem à tona. Né? E aí é um momento de muito drama e muita atenção para o Arthur, o marido. Porque ele poderia, assim, ter tido todas as atitudes previsíveis que alguém teria quando vê que um ex-namoradinho vem, quer conversar e vai ficar ali. Ele poderia se sentir
incomodado, ele poderia tentar proibir aquilo, ele poderia tentar evitar, ele poderia se sentir enganado, ele poderia estar se sentindo traído, etc. Poderia fazer tudo isso. Mas ele permite que aquilo seja vivido pela nora. Ele percebe que ele tem de deixar que aquilo aconteça. Se eles realmente se amam, eles vão ter que passar por aquilo. Ele fica numa agonia muito grande, ele fica muito desconfortável, mas ele não se intromete, ele deixa a coisa aparecer. E ele conversa muito com a nora. E é ali que ele vai percebendo então o que estava acontecendo. O que era inacessível para ele. Tinha a ver com o Rai. A história do Rai e da Nora presentes, ela é maravilhosa no trabalho dos atores. Né? Você vê que o Rai parece só um menino crescido vestido em roupas de homem, ele fica todo desconfortável na hora que ele está esperando ela, quando ele está conversando com ela. E a Nora também, no primeiro momento, ela está mais ou menos ok. A cena final, quando o Rai está indo embora e ela o acompanha para esperar o Uber que ia pegá-lo para levá-lo para o aeroporto, é uma cena maravilhosa. Porque você vê que eles estão próximos, mas não chegam a ficar tão perto um do outro. Mas a postura corporal da Nora é uma postura corporal de quem está meio que entregue aquilo ali. Se o Rai tentasse fazer um movimento, sei lá, de beijá-la ou qualquer coisa assim, eu acho que ela não resistiria. Até porque, no fundo, ela estava desejando aquilo. Era como se ela estivesse diante daquela possibilidade de falar assim, será que eu não teria sido mais feliz? Será que não era isso que eu deveria ter feito da minha vida? Não é que ela não tinha uma boa vida com o Arthur, não é que ela tenha errado nas escolhas que ela fez. Era simplesmente o que vinha ali era aquela realidade. O que no fundo, talvez eu quisesse era outra coisa. O Rai não faz o movimento, né, porque também ele é bastante tímido, ele é muito tíbio também, o Rai, quer dizer, né, na hora de ter uma atitude, uma hora ele acaba não tendo, principalmente quando ele deveria ter ido para Nova York. Se ele realmente queria ela, tinha que ir para lá e fazer a vida dele lá também, né? Independentemente se é ela que deveria ir, não importa. Era a hora que ele tinha que fazer o sacrifício, ele não faz. Daí quando ele tenta fazer, já ficou tarde demais. Embora a própria Nora ali, né, desse aquela abertura para algo, mas ele respeitosamente não faz nada. Ele volta a falar das vidas passadas, fala, quem sabe um dia, né, uma outra vida. Né? E ele vai embora. E a Nora então volta, chorando, andando, chorando, uma bela cena, na qual você vê que ela chora por toda essa vida que poderia ter sido e não foi. Por uma escolha dela, por uma escolha do Rai. Ninguém estava certo, ninguém estava errado. Foram escolhas. E a gente tem que arcar com as consequências das nossas escolhas. Ela vem chorando, né? Talvez por uma decisão que ela deveria ter chorado lá 12 anos antes. Mas que ela não chega exatamente a chorar, porque quando ela termina ali, quando ela pede um tempo pro Rai, ela vai imediatamente para uma espécie de acampamento, retiro de escritores. Quando ela conhece o futuro marido dela, ela já se envolve. O que me parece é que a Nora rapidamente guardou todo esse luto pelo relacionamento não vivido e foi construir uma outra vida. E de repente essa morte apareceu à tona e ela precisava chorar por aquilo que não teria mais. O filme não termina com um choro. Né? O filme, assim, como eu escrevi no meu texto, né? É como se fosse um orvalho de tristeza que vai fazendo o espectador, ele vai ficando ao mesmo tempo triste junto. Só que assim, não é uma tristeza, poxa, eles deveriam ficar juntos. É uma tristeza do tipo, não, eles não poderiam ficar juntos. É uma tristeza do tipo assim, caramba, né? Tipo assim, a gente faz as escolhas da vida e não para pensar no que seria. Mas de repente a vida pode vir e te trazer aquela possibilidade não vivida e de repente revelar que no fundo você queria ter vivido aquela e não a vida que você tem. Em geral, essas coisas a gente só para pensar nisso, a nossa vida tá muito fora dos trilhos. Né? Daí qualquer coisa vai parecer melhor do que aquilo que a gente tem. É a coisa da autopiedade, você ficar, né, ah meu Deus, e se fulano fizesse isso, e se a fulana fizesse, ah meu Deus, em geral você só pensa nessas coisas quando a vida tá uma bela uma merda. Quando tá tudo bem, você nem para pensar nessas coisas, que nem faz sentido. Mas na coisa do filme é mais ou menos como aquilo vem, de repente. Aquilo invade. E você não tem força para recusar aquilo. E você tem que chorar por aquilo que não viveu, que não aconteceu. E que talvez você quisesse ter vivido. E que talvez se tivesse vivido nem fosse melhor do que o que você tem hoje, mas aquela possibilidade ficou ali. E é preciso, de certo modo, exorcizá-la, confessá-la. É aqui que eu acho que esse filme se conecta muito com o conto do James Joyce sobre os mortos. Que eu quero te convidar a fazer essa leitura, porque daqui uns 15 dias, talvez, eu não sei, provavelmente daqui uns 15 dias eu vou fazer um vídeo voltando a falar do Vidas Passadas, para articular com os mortos, para te dar um exemplo do que é, no final das contas, você educar a sua imaginação e como isso acaba ajudando na formação do seu imaginário. Porque no conto dos mortos, é precisamente algo assim que acontece, de maneira involuntária, volta a vida que poderia ter sido e não foi para uma das personagens. E aí você tem o confronto,
né? É a esposa, e aí ela meio que se desarma para o marido contando a verdade, e o marido vai ter de lidar com todo o incômodo que aquilo traz para ele. Eu acho um conto maravilhoso, e eu acho que se você ler o conto, e depois a gente conversar aqui no vídeo, talvez você consiga assistir o Vidas Passadas e aproveitá-lo muito mais. Porque aí sim você vai conseguir perceber certas coisas no filme que à primeira vista não chamam atenção, que são coisas de muitos detalhes. Há várias cenas do filme em que se mostra, por exemplo, uma xícara de café com uma cortininha e o vento meio que levando. Certos enquadramentos que a câmera faz de uma distância ou de um ponto de vista diferente, que mostra certos detalhes que você não prestaria atenção, te coloca uma perspectiva para prestar atenção em coisas que você não prestaria, né? Uma certa vista da ponte ou de um parque no qual eles estão caminhando, né? Pequenos detalhes do dia a dia que passam despercebidos, mas de certo modo estão ali. Como talvez essas escolhas não feitas ou recusadas que ficam ali, digamos assim. É aquilo que meio que fica por baixo da aparente calmaria da vida, né, da aparente leveza da vida, qualquer coisa, ou qualquer coisa nesse sentido. No final do filme, a gente tem uma nova escolha de momento presente. E agora já não é do Ray e da Nora, mas é do Arthur. É muito bonita a cena, porque ele está sentado na escadinha que dá acesso à casa deles e tem um portãozinho. E ele está sentado, ele não vai com a Nora, ele deixa a Nora se despedir do Ray. Ele sabe o risco que ele está correndo. Ele sabe que o casamento dele está por um fio ali. E quando ele vê ela chorando, meu amigo, se coloca no lugar do marido. Porque aquele choro era óbvio o que significava, né? Havia ainda sentimento pelo Ray. Havia ainda algum amor guardado por ele. Havia, portanto, toda uma vida que ela não viveu, que talvez ela preferisse viver do que viver com ele. Ele poderia se sentir traído, enganado, ofendido, ele poderia ficar puto, ele poderia terminar tudo, vai embora, poderia fazer tudo isso aí. E talvez fosse justificado, ou pelo menos compreensível. Mas não é isso que ele faz. Ele imediatamente levanta, abre o portão e a abraça, confortando-a. Ele a recebe. Ele faz uma reafirmação da escolha de amá-la, que ele já tinha feito em outros momentos. Ele foi aprender o coreano, é mais ou menos o equivalente de ir para a Coreia atrás dela. O Arthur é o único que realmente escolhe alguém neste filme. Porque a Nora escolheu a sua carreira de escritora. E dentro dessa carreira apareceu o Arthur. O Ray escolheu, embora quisesse, a Nora escolheu ficar lá na Coreia. O Arthur é o único que escolheu alguém e está se sacrificando por esse alguém plenamente. Não que a Nora também não ame, não faça o sacrifício no dia a dia. Faz. Mas nós estamos aqui prestando atenção naquilo que aparece do filme. E é por isso que o personagem do Arthur ele não é um personagem lateral. E se você o coloca no contexto do filme, a tua perspectiva muda, a tua avaliação do filme muda. Aliás, é assim que o filme começa. Se você lembrar do comecinho do filme, o filme começa, né, de uma cena quase no fim, onde eles estão numa espécie de bar, restaurante, sentados assim no balcão. A Nora está no meio, o marido está de um lado e o Ray está do outro. E o filme começa com alguém sentado numa mesa no bar nesse restaurante, olhando para os três, observando os três. Nós ficamos nessa perspectiva, ainda não conhecemos nada a respeito deles. E a pessoa do filme diz assim, com quem será que ela está? Será que ela está com o branco, o americano ali? Ou será que ela está com o coreano? De quem é a namorada? Quem que ela não dá para saber naquele ponto ali. Porque através das expressões corporais, faciais, da postura, de fato não dá para saber com quem que a Nora estava ali. Você só vê que o marido está incomodado e intimidado, que o Ray está ainda meio desconfortável, mas voltado inteiramente para a Nora, e a Nora um pouco de costas para o marido e um pouco de frente para o Ray, mas que às vezes falava com ele, e ela se desdobrava. São os três que é preciso levar em consideração nesse filme. Não é um trisal, não é uma história de traição, não. É uma história de escolhas, né, que te deixa meditativo, pensativo depois disso. É inevitável, você faz aquele filme e você meio que volta nas escolhas que você não fez, ou que você recusou na sua vida. E não estou nem falando de relacionamento amoroso, não, de ex que ficaram no passado, não. Estou falando de escolha que você fez mesmo. Né? Escolhi tal coisa e não fui para outra. E se eu tivesse ido para outra? E se eu levasse essa possibilidade, não somente como pensar a respeito daquilo, mas como confessando que no fundo eu queria ter tido outra coisa, que a minha vida hoje é muito mais tipo assim, estou me virando mais nos 30 do que propriamente fazendo aquilo que eu realmente gostaria. Se você não deixa doer essas coisas e confessar essas coisas, isso também não cura. E aí que é gigante a escolha do Arthur, porque ele decide curar a dor de amor da Nora com o amor dele. Amor só com amor se cura, no final das contas. Isso é que é o bonito do filme.
E é isso que tem que levar à meditação, quer dizer, você tem duas escolhas com relação às escolhas que não aconteceram e tudo mais. Ou você pode viver olhando para o retrovisor, com uma autopiedade gigantesca, né, culpando Deus e o mundo, revoltado, ressentido, etc e tal, se lamentando, chorando o tempo todo. Ou então você pode olhar diante da estrada. Você pode escolher, de certo modo, agora, abraçar você mesmo, de uma maneira amorosa, né? Com todos os erros ou acertos que você fez, com tudo aquilo que você não viveu ou viveu, bem ou mal, com toda a avaliação que você possa fazer do, puta merda, a vida poderia ter sido bem melhor. Dane-se. Porque o momento presente traz de novo a escolha para conseguir construir uma vida que seja melhor do que estava acontecendo até agora. A Nora e o Arton, no final do filme, é um final feliz. Por isso que eu até escrevi no livro que é uma comédia romântica frustrada no fim. Mas depois, pensando melhor, eu falei assim, não, ela não é frustrada no fim. Ela é frustrada no fim se você ficar nessa idealização de alma gêmea, de que deveria ficar com fulano. Não. A comédia romântica, o final feliz da comédia romântica é quando as pessoas que se amam ficam juntas. E é isso que acontece. Só que a Nora e o Arthur, eles estavam juntos, eles se amavam, estavam há muito tempo juntos, mas ainda precisava exorcizar esse lado, esse passado, essa vida passada da Nora, para que eles pudessem se tornar um só de fato. E é isso, é essa a oportunidade que acontece no final. O choro da Nora é curado pelo abraço do marido. A postura, a decisão, a escolha, a decisão de Arthur é o que fará com que a Nora exorcize aquela vida passada. E de certo modo, então, não tenha mais nenhuma parte dela fechada para o marido e principalmente para si mesmo. É um baita filme, né? Um belo filme, para a gente poder meditar sobre muita coisa. E é por isso mesmo que eu queria aproveitar mais dele e te convido então para você ler Os Mortos do James Joyce. Pode escolher a edição que você quiser, não tem problema algum, tem algumas, umas 3 ou 4 acho que disponíveis por aí. Qualquer delas que você achar já é mais do que suficiente. E daqui uns 15 dias eu faço um vídeo então sobre o conto e voltando a falar um pouco do filme. E aí você vai ver como a hora que você combina as duas coisas, associa, você vai entender melhor o conto e você verá que o conto tornará o filme ainda melhor do que ele já lhe parece. Beleza? Fica aí o convite, é só me acompanhar que você verá quando sairá o vídeo. Fico por aqui, até o próximo.